Galera, hoje nós vamos renderizar essa cena aqui no Enscape, que é como se fosse um escritório ou um co-work aí, como você preferir chamar. E aí nós vamos seguir naquele esquema. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar como que eu renderizei essa cena diurna, e aí no próximo vídeo aí eu vou mostrar como que eu renderizei uma cena noturna. Então bora lá pro vídeo. Então, galera, já tô aqui com a página do Enscape e do SketchUp aberta. E aí, se você tá vendo aqui esse canal pela primeira vez, aqui eu ensino dicas de Enscape, dicas de Lumion, como que você consegue preparar uma cena realista aqui nesses dois programas. Então, se você já quiser acompanhar mais vídeos aí, já peço que vocês se inscrevam aqui embaixo, tá? Como eu falei, eu vou mostrar aqui primeiro alguns detalhes, algumas dicas aí de como que eu preparei essa cena diurna aqui desse escritório. Para começar aqui, a gente vai falar um pouco da humanização desse ambiente, né? Como é um escritório, aqui eu preparei, ó, 3 tipos de mesas de trabalho, né? Aqui eu até botei 2 mesas juntas, tá? Com um computador. E aqui eu botei notebook, um tablet, né? Um iPad. E desse outro lado aqui eu já preparei, ó, outra mesa de computador. Botei um iPad aqui e botei esse computador. E aqui ó, a gente tem que humanizar bem a cena, tá? Nesse caso aqui eu botei alguns nichos de prateleira, né? Eu preparei aqui uma iluminação que eu vou mostrar mais com detalhes no próximo vídeo da cena noturna, tá? E aí, ó, aqui eu humanizei bem, botei vários livros, botei alguns vasos. Isso aqui é que vai trazer o realismo pra cena aí. O que muita gente às vezes esquece de fazer na hora de preparar as cenas é cuidar dessa parte de humanização, de fazer uma composição bem feita da cena, tá? Nessa parte aqui do lado, ó, esses outros nichos aqui, botei outra luminária, botei um abajurzinho aqui, plantas, livros, alguns decorativos aqui, né? Aqui, ó, tem vários nichos vazios, se você quiser preencher com vasos, eu até botei aqui em cima também. Mas aí acaba ficando um pouquinho pesada a cena, se você for acrescentando muitos blocos, né? E aí, ó, nessa parte daqui, eu botei alguns gaveteiros aqui, né? Botei tomadas. Aqui é legal você ir botando, assim, pontos de interruptor, ou então pontos de tomada, que aí vai trazendo aquele detalhe pra cena, né? Botei uma TV aqui, e aí botei alguns puffs aqui, botei esse negócio aqui de sentar, eu não sei como é o nome disso aqui. Aí, ó, botei também como se fosse um sofazinho aqui. E aqui nessa parte, ó, botei como se fosse uma pequena copa, né? Uma cafeteira, um bebedouro. Faltou até botar um frigobarzinho aqui, né? E aí, ó, já acrescentei aqui o frigobarzinho, tá? Botei um frigobar mais nesse estilo aqui, tá? E aí botei uma lixeirinha e tudo. E aqui mais iluminação. Na parte diurna aqui, que é o que eu quero falar pra vocês, a iluminação que eu vou explicar vai ser aquela que tá ali fora, ó. Se a gente for aqui, ó, aqui eu acrescentei três tipos de retângulos de luz, tá? Essa laranja e essa azul aqui a gente vai usar na cena noturna, tá? Porque nós vamos mostrar aqui 2 exemplos de cenas noturnas, com esses 2 retângulos aqui. Eu vou até voltar aqui, ó, pra cena diurna, a cena que eu separei. E aí, se a gente for aqui, ó, eu vou abrir até as etiquetas, ó. Eu adicionei algumas etiquetas aqui, e aqui ele tá marcado, ó, as etiquetas que eu botei pra cena noturna, né, que são essas duas aqui. Eu vou até desativar elas, ó. E aí, se você quiser aprender como é que utiliza essas etiquetas, na hora que você posicionar a sua cena aqui, e tiver a mesma posição dentro do SketchUp, você consegue apagar, ocultar essas LEDs aqui, né? E aí eu até botei uma LED aqui, que foram alguns LEDs que eu acrescentei aqui nos nichos, na parte de baixo aqui da mesa. E aí, ó, depois que eu desativei, eu vou até aqui nas cenas, ó. E aí você consegue atualizar aqui, ó. Você atualiza a cena e atualiza aqui. E aí depois que ele atualiza aqui, ó, você consegue... Eu vou até fechar aqui e vou pra parte de fora, ó. Na hora que eu vou aqui pra parte de fora, ó, ele ficou só essa daqui, só esses retângulos aqui, ó, que vão ser o que a gente vai utilizar. E aí, por que eu utilizei esse retângulo aqui, né? Aí, ó, vou selecionar eles aqui. Aliás, eu só preciso selecionar um, porque aqui a gente consegue ver aqui, ó, nos objetos, né, onde a gente adiciona o retângulo. Teve até um comentário aí num vídeo passado que falaram que eu mostro aqui, falo e não explico como é que faz a iluminação, né? Então, se você não sabe, ó, para fazer a iluminação aqui, você vem no Objetos do Enscape, né? E aqui tem vários tipos de luzes, como eu tinha falado. Por exemplo, vou fazer o retângulo.
Se você quiser fazer o retângulo, você clica aqui, ó, e aí você tem que pegar uma direção. Nesse caso, da esquerda para a direita. Eu vou pegar aqui essa linha, que ela serve como base, né? E aí eu clico uma vez, clico duas vezes e arrasto. Aliás, não precisa arrastar, você só clica e arrasta o mouse, não precisa clicar arrastando. E aí você clica mais duas vezes aqui, ó. Pronto, clicou, aí ele pegou uma direção aqui, ó. E aí você consegue mexer aqui na largura, no comprimento, tá? E é de jeito aqui que você vai fazendo esses retângulos. E aí para rotacionar, ó, você pega aqui, na seta do teclado você consegue trocar aqui o tipo da direção, né? E aí você rotaciona aqui. E foi de jeito aí que eu fiz esses retângulos que eu adicionei aqui. E aí, ó, se você notar, vou explicar aqui a intensidade da luz, ó. Eu cliquei em um deles aqui, e aí todos são componente, tá? Se você copiar, todos vão funcionar como componente. E aí a potência luminosa, ó, ela tá aqui, ó. Se eu aumentar aqui, ó, a gente percebe, ó, que vai clareando um pouco, tá? Só que aqui ele não vai fazer tanta diferença, porque eu tô utilizando um HDRI, tá? Isso aqui, você pode combinar aí essa potência luminosa junto com um HDRI que você utiliza, que é o que tá aqui, ó, nessa parte de fora, ó. Esse aqui foi o HDRI que eu utilizei, ó. A gente percebe aqui que é uma paisagem aqui bem no como se fosse um lago, umas vegetações no fundo. Isso aqui fica bem legal, ó, no tipo de vista que a gente for fazer, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, fica uma vista bem legal a gente fazer com essa paisagem aqui. Como é tudo vidro aqui, a luz vai entrar bem forte, né? Vou voltar aqui pra cena, ó. Eu separei essa cena aqui e aí, ó, vou até fechar essa parte aqui. Nesse caso, eu botei essa luz aqui, esse retângulo de luz aqui, para ele auxiliar um pouco, né? Para ele dar um pouco mais de claridade aqui dentro. Mas se a gente for aqui, ó, na parte das configurações, então nessa parte de configurações visuais aqui, ó, se a gente for em céu, a gente percebe aqui, ó, tá 30.000 lux, né? Que é o brilho do HDRI. Vou até botar aqui pro lado, ó. E aí eu escolhi um tipo de HDRI. Eu já fiz outros vídeos aqui mostrando sites que vocês podem baixar esses HDRIs, né? Que é aquele cenário, aquele céu lá atrás. E aí você pode marcar essa opção aqui, que ele vai funcionar como o sol também. Ele vai mostrar a direção do sol. Se você desativar, você pode configurar manualmente a direção do sol pelo SketchUp, tá? Mas aí, ó, eu botei 108 graus aqui, e se eu mexer, ó, a gente percebe aqui que a iluminação, ó, do sol vai mexendo junto com o cenário do HDRI. Se você reparar, ó, tem uma árvore lá no fundo ali, ó, aqui, e porque ele tá na rotação 0. Se eu trazer pra cá, ó, a árvore já sai e já aparece de novo lá, ó, tá? E ele vai mudando a posição do sol também. Isso aqui fica bem legal de você configurar aí um tipo de sombra que você quer. E também a claridade desse HDRI. Eu vou voltar aqui para 108, que é o que tava. E aqui, ó, tá 30.000. Se eu abaixar, ó, ele vai ficando mais escuro. E você percebe que o céu ali, ele fica mais escuro também, ó. Porque tá em 4.000. Ó, se eu abaixar, ó, ele vai até ficar um céu noturno. E a cena vai ficar noturna, né? Isso aqui é bem legal. Com um tipo de céu, você pode configurar aí uma cena diurna e uma cena noturna. Só diminuindo o brilho aqui, tá? Vou voltar aqui, ó. E aí nesse caso, ó, se você reparar, vou deixar mais baixo aqui. Vou deixar em 5.000, ó. Vou deixar em 5.000 e a gente percebe ali que tá um céu um pouquinho mais azul, mas não tá um azul muito claro, né? E aí, vou afastar aqui. Se eu pegar, ó, esses 4 retângulos aqui, e eu vou mostrar pra vocês, vou apagar aqui, ó, a cena dá uma escurecida, tá? Porque dependendo da claridade que você utilizar, é necessário você botar esses retângulos na parte de fora ou não. Nesse caso aqui, como eu aumentei muito o brilho do HDRI, ele não fez tanta diferença. Mas aqui, como eu abaixei para 5.000, ele vai trazer uma claridade aí a mais. Mas vou voltar aqui, ó. Vou deixar novamente aqui nos 30.000. E aí, ó, ele vai trazer essa claridade aqui que fica bem legal. E aí na parte de atmosfera aqui, ó, eu deixei o brilho da luz artificial, deixei um pouquinho alto, porque eu vou mostrar aqui esses pendentes aqui de LED que eu botei, ó. Ficou bem legal. Brilho do sol, você pode aumentar, ó, ele vai marcar um pouco de onde tá vindo a
a incidência do sol, né? Mas nesse caso eu quis deixar aqui, ó, bem baixo, porque aqui é como se fosse uma cena mais nublada. É como se fosse uma cena assim um pouco nublada, tá um céu assim bem limpo, tá? Ó, se a gente notar aqui, ó, um céu bem claro, mas tá um pouco limpo. Então a gente não tem muita marcação de sol, tá? Por isso que eu quis deixar assim com poucas marcações. Senão eu teria aumentado mais aqui o brilho do sol, ó. E aí esse HDRI que eu utilizei, ele tem até um brilho assim mais... um brilho do sol assim mais baixo. A posição do sol tá baixa, e aí ele tá trazendo um brilho um pouco mais alaranjado, né? Mas aí eu aumentei o brilho do HDRI para ele ficar mais claro e trazer essa iluminação mais branca pra cena. E aí, além da luz artificial, as outras aqui eu não mexi muita coisa, tá? Vou fechar aqui, ó. Vou voltar pra cena que eu salvei aqui. E aí, ó, por último, falando aqui, ó, da luz que eu utilizei, que foram esses discos aqui, né? Eu botei, ó, em toda a parte que tem o LED, ó. Toda a parte desse pendente que tem o LED aqui, né? Eu botei botei esse disco aqui. E aí, ó, eu até separei uma lei aqui, nas etiquetas, ó, que foi essa luz dentro disco, né? Se eu desligar aqui, ó, a gente percebe, ó, que ele escurece um pouco. Porque mesmo quando é uma cena diurna, eu acrescentei esses discos aqui, ó, em todo o LED aqui em cima, nos pendentes, para trazer uma claridade aí, ó, que fique mais ambiente, né? Uma claridade que fique mais ambiente. Porque, ó, vamos dizer, eu desliguei essa luz dentro aqui, que foram os discos, ó. Todos eles desapareceram aqui. E aí, ó, mesmo esses retângulos aqui, ó, se eu desativar eles agora, a gente vai perceber uma grande diferença. Vou selecionar eles aqui, ó. Desliguei, ficou mais escuro, tá? E aí, ó, quando eu volto, ele dá uma clareada. Ó, vou voltar. Ó, escureceu e deu uma clareada. Mas como a gente tem uma grande quantidade de luz aqui, mesmo tendo janelas, mesmo tendo essas esquadrias todas aqui, né? É ideal você ativar aqui, ó, uma luz artificial na parte de dentro, tá? Para dar essa claridade aqui dentro do ambiente. E aí, como é uma cena diurna, a gente tem que minimizar de algumas formas os tipos de luz artificiais, porque o foco aqui na cena diurna é a luz natural, né? Então a gente não vai, por exemplo, acender... Ó, aqui nesse caso ele tá no emissivo, né? A luminária aqui. Mas eu não vou mostrar muito, ó. Ó, a gente consegue até ver um pouco a marcação aqui da sombra, tá? Essas aqui, ó, essa daqui e essa, foi as duas luzes que eu ativei. Mas aí, ó, eu acrescentei outros LEDs aqui nesses nichos, que eu vou mostrar na cena noturna. E também vou mostrar aqueles retângulos que apareceu no começo aqui, ali fora, ó, que foram os retângulos laranja e o azul, que vai funcionar aí para os dois tipos de cenas noturnas que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Então, se você quiser acompanhar aí essas cenas próximas que eu vou trazer no outro vídeo aí, eu também estou preparando uma animação desse ambiente aqui, desse escritório, que a gente vai trazer mais pra frente aí. Se você quiser acompanhar esses vídeos aí, já se inscreve aqui embaixo, tá? Pra você receber toda semana aí esses vídeos que eu tô lançando. E espero que vocês tenham gostado dessa cena aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!